Senhor Deus, Pai querido, eu quero orar a Ti, Deus, nesse momento, pela vida do Teu filho, Senhor. Pai, vem com Tua graça, Senhor Deus, vem com Tua revelação, vem com Teu amor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, Senhor, toca o nosso coração e nós oramos para que essa palavra venha trazer transformação nas nossas vidas, Pai. Desde já nós Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Para aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos à família de Deus. Amém? Esse é o lugar onde a presença do nosso Deus ele habita e onde o Senhor ele tem o melhor para a vida de cada um de nós. Amém? E que nessa manhã você possa receber sobre a tua vida a palavra que o Senhor ele tem colocado no meu coração, mas não somente uma palavra, mas uma condição de vida para mim que Deus novamente tem chamado a minha atenção. E eu queria compartilhar isso com cada um de vocês, porque eu creio que esse é o desejo do coração de Deus, amém? E tudo isso está incluído o propósito pelo qual Deus ele tem nos chamado, pelo qual Deus ele nos resgatou, amém? Creio que cada um de nós aqui tem um pouco para contar daquilo que Deus ele fez nas nossas vidas. E não para por aí. Ele continua trabalhando, Ele continua fazendo, Ele continua nos aperfeiçoando. Assim como a palavra de Deus declara que nós devemos buscar a estatura do varão perfeito que é Jesus. Fala que nós devemos chegar no mesmo patamar que o Senhor. Nós devemos imitar a Jesus. Amém? Então nós estamos continuamente nesse processo. E quem faz esse processo na nossa vida, na verdade, é o Espírito Santo. Amém? Que você nessa manhã possa abrir o seu coração para receber tudo aquilo que Deus ele tem para falar. Amém? A Bíblia fala que Deus ele é o nosso Pai. Fala que todos quantos o receberam, tornaram-se então filhos de Deus. Mas a Bíblia também fala que nós, uma vez que nós recebemos essa condição de filho, nós éramos apenas criaturas. Havíamos sido criados por Deus. Mas essa filiação ela se perdeu por causa do propósito, de salvação que foi perdido lá no Jardim do Éden, por causa do pecado que um dia entrou no mundo. Mas a Bíblia fala então que Deus então nos resgatou dessa condição, nos fez filho. Amém? E fala também que Deus, ele como um pai, e nós como na condição de filho, ele também nos exorta, ele também nos corrige, ele também nos traz para perto. Assim como nós, como pais naturais, nós fazemos com nossos filhos, quando nós vemos que eles estão saindo do caminho, eles estão começando a trilhar um caminho pelo qual nós não ensinamos a ele. Nós ensinamos eles a obedecerem, por quê? Porque nós sabemos que este é o caminho correto e isso vai trazer vida para eles. Amém? Da mesma maneira somos nós. Muitas das vezes nós perdemos essa visão e Deus como nosso Pai, então Ele nos corrige, Ele nos traz para perto, Ele nos mostra na sua palavra qual que é a sua vontade. Amém? E eu creio que é isso que o Senhor Ele quer fazer hoje no nosso meio, para revolucionar a nossa vida e nos arrancar de uma vida de mediocridade. Amém? Para que realmente nossa vida ela possa ter efeito, para que a gente possa realizar os feitos a qual Jesus nos chamou para nós fazermos. Amém? É isso que eu creio de todo o meu coração, para a minha e para a tua vida. E é por isso que eu quero compartilhar essa palavra com você nessa manhã. Amém? Nós temos falado no decorrer deste ano que a palavra que Deus ele deu para nós nesse ano é que esse ano seria o ano da expansão. Amém? E o versículo que vocês estão vendo ali é Isaías 60, versículo 22, que fala assim que o menor virá a ser 1000 e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei. Amém? E eu creio de todo o meu coração que esse é o tempo e essa é a hora pelo qual Deus nos chamou. Amém? Havia uma mulher na Bíblia chamada Esther. E ela se encontrava diante de uma situação, diante do povo de Deus ali, e ela estava com uma oportunidade única de estender a salvação aos judeus. E eu lembro que nessa passagem, o tio dela fala para ela que era para esse tempo e para essa hora que Deus tinha chamado ela. Era exatamente para esse momento em que Deus tinha levantado aquela mulher para livrar o povo
Amém? Da escravidão, né? E do extermínio. E eu creio que é exatamente para esse tempo que Deus ele tem nos levantado. Porque isso não foi palavras de homens. Não foi alguém que simplesmente olhou uma palavra aqui na Bíblia e falou, olha, essa aqui. Não foi o pastor que falou, ó, essa aqui é a palavra. Eu olhei, gostei, me pareceu bem aos meus olhos e eu escolhi essa palavra. Não. Essa é uma palavra que Deus ele determinou. Amém? Já existe, na verdade, essa condição, o ano da expiação. Mas Deus, através da sua palavra, Ele quer guiar eu e você para que o nosso coração ele se alinhe com o dele, para que isso possa acontecer. Amém? E quando nós falamos de expansão, isso aponta, está ligado com o quê? Com salvação de almas. Amém? Está ligado com vidas serem alcançadas. E nós sabemos que para isso acontecer, Deus ele está trabalhando para isso. Amém? O Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da juízo e da justiça. É Ele que arranca a cegueira espiritual e faz o homem enxergar a sua real condição diante de Deus. Amém? Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos fazer a nossa parte. E é exatamente isso que eu queria falar com você hoje nessa manhã. Amém? Amém? Sentindo vocês meio tenso. Fica tranquilo que tudo vai dar certo. Amém? Eu creio que tudo vai dar certo porque deu certo na minha vida. Deus está fazendo, está operando. Deus tem colocado isso no meu coração. E eu creio que isso é para você também. Amém? Porque você juntamente comigo, nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. Amém? Eu queria começar fazendo uma pergunta para você nessa manhã. Você não precisa responder, mas eu quero que você responda para você mesmo. O que você acha, ou talvez você tenha certeza, de que Deus quer de você? Se você se perguntar, Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual que é o seu papel como corpo de Cristo aqui nessa terra? Você agora faz parte do corpo de Cristo, amém? Eu não sei se você é a boca, eu não sei se você é as mãos, se você é os pés, mas você é parte do corpo de Cristo, amém? E juntamente nós nos unimos e o quê? E fazemos o corpo do Senhor aqui. Talvez, muitas das vezes nós já perguntamos para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de nós? E normalmente quando nós perguntamos para Deus o que Ele quer de nós, automaticamente a nossa mente ela é levada e nós apontamos isso para algo relacionado dentro da igreja. Aquilo que está ligado para ministério, aquilo que está ligado para alguma área, seja no louvor, seja na tradução, né? Seja no ministério da cantina, ou então como professor, cuidando das crianças, ensinando as crianças a palavra de Deus. Isso tudo sim faz parte, de fato, amém? Do chamado para nossas vidas. Mas existe um chamado em comum, amém? Da parte de Deus para nossas vidas. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora, no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 14 até o 16. João 3, versículo 14. Amém? Todos encontraram? Alguém pode ler para mim, por favor? E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Obrigado, Tiago. Quando nós olhamos para essa passagem, de uma maneira muito clara, nós enxergamos que aqui fala que era necessário que Jesus, então, padecesse o que ele padeceu.
Era necessário que Jesus ele fosse levantado e crucificado. E o versículo 15 fala assim: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Novamente ele ressalta essa passagem. O que isso significa? Jesus, ele veio o quê? Ele veio nesse mundo para nos salvar. Quero fazer essa pergunta para você. Para que Jesus ele veio nesse mundo? Para nos salvar do nosso pecado? Jesus ele veio para nos salvar dos nossos problemas? Ou Jesus ele veio para nos salvar da ira de Deus? O que vocês acham? A verdade é que Jesus ele veio para nos salvar da ira de Deus. E muitas vezes nós pensamos que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Porque a verdade é isso que nós falamos. Que Deus é amor e através do seu Filho ele veio para nos estender o seu amor, a sua graça, o seu perdão. Isso tudo é consequência de um plano original que Deus ele estabeleceu através de Jesus. E a verdade é essa, é que Jesus ele foi enviado por Deus a esse mundo para livrar eu e você da ira de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. E é a respeito disso que eu queria falar com você nessa manhã. A respeito daquilo que nós fomos chamados para fazer. Amém? Nós estamos diante de uma proposta que Deus colocou para nós a respeito de expansão. Mas muitas das vezes nós estamos trabalhando em prol disso dentro da igreja, né? Atarefados com tantas coisas. Mas nós olhamos para a vida de Jesus e nós vemos que o ministério de Jesus era lá fora. Era estendendo o amor, era estendendo a misericórdia, era estendendo a verdade sobre a vida das pessoas. Você vê que em todo momento, Jesus ele tinha um ministério de misericórdia. Por onde ele passava, ele tocava as pessoas. A Bíblia fala que as pessoas elas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas que estavam possessas de espíritos malignos, né, eram totalmente libertas daquela condição. Mas você vê que Jesus, ele exortava as pessoas. Ele chamava a atenção das pessoas, fazendo com que elas entendessem que a maneira com que elas estavam vivendo, isso trazia para elas uma condição de condenação sobre elas. E é exatamente isso que a Bíblia fala. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia fala que não existe um justo sequer, que todos pecaram e agora estão destituídos da glória de Deus. Isso fala lá em Romanos 3:23. Então, o que eu e você nós precisamos entender, antes de a gente dar continuidade, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Marcos 16. Marcos capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 14. Amém? Todos encontraram? Marcos 16, a partir do versículo 14. E olha o que a Bíblia fala. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram créditos aos que os tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Presta atenção agora no versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem
as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Isso aqui é muito explícito que Jesus ele fala. Ele fala então na sua palavra que a condição da humanidade agora, do ser humano, é uma condição de condenação. E ele fala aqui agora para os discípulos que só existe uma saída. E a saída ele fala, aqueles que creem em mim e forem batizados, esses serão salvos. Porém, aqueles que não crerem serão condenados. Não importa se as pessoas, se elas creem ou se elas não creem. O que de fato é que isso vai acontecer. Amém? E o que eu quero chamar a atenção para você nessa manhã é que eu e você, nós temos agora, por um lado, uma responsabilidade e, por outro lado, nós também temos um privilégio de pregar ou anunciar as boas novas. Amém? As boas novas do Evangelho que a humanidade estava perdida e condenada em seus pecados. Mas Jesus agora ele veio para nos resgatar e nos arrancar dessa condição de condenação e nos justificar diante de Deus. Agora a Bíblia fala então que nossos pecados são perdoados e a Bíblia fala que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Antes nós estávamos condenados em nossos pecados, mas por causa da nossa fé em Jesus Cristo, nós somos redimidos, nós somos limpos. Amém? Então nós recebemos novamente essa natureza de filhos de Deus. É por isso que eu e você, quando nós cremos em Jesus e nós entregamos a nossa vida novamente para Ele, então novamente nós reatamos uma condição de relacionamento com Deus. É por isso que a partir daí você começa novamente a ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele então nos ressuscitou. O seu espírito ele estava morto. Aquilo que tinha contato com Deus, o seu espírito, aquilo que foi criado, a vida que está em você estava morta. Por isso você já não tinha mais um relacionamento, mas através agora da fé em Jesus Cristo e o arrependimento. Amém? Evangelho é isso. É arrependimento, porque não basta você somente crer. A Bíblia fala que até o diabo e os demônios creem em Jesus e tremem diante dele. Muitas pessoas falam, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas a Bíblia é muito clara. Ela fala, aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Então foi para isso que Jesus ele veio. Nós olhamos para a vida do Mestre, ele passou, ele chamou os discípulos, ele obrigou. Você vê em algum momento Jesus obrigando os discípulos, vem, eu estou mandando, vem, me segue. Não. Você vê que Jesus chama eles e prontamente eles obedecem. Então eles vão, o quê? Está falando de algo, como eu posso dizer, algo que eles quiseram fazer. Amém? Então essa é a condição para mim e para você. Nós atendemos o chamado do Senhor e obedecemos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E o que nós precisamos entender é que essa responsabilidade está sobre nós. Os anjos não vão fazer isso. A Bíblia fala que eles até quiseram. Eles falaram para Deus se eles podiam levar a mensagem do Evangelho da salvação. Mas Deus, ele de certa forma, ele incutiu isso para cada um de nós. Ele deixou essa responsabilidade, ao mesmo tempo, essa honra para nós. Amém? E é isso que eu quero que você possa voltar o seu coração nessa manhã. De você entender que, uma vez, então, que Jesus, então, ele te resgatou e ele te salvou. E a Bíblia fala, quer ver? Abre a sua Bíblia aí. Em Filipenses 2:5. Amém? Para que isso possa acontecer em mim e você, em nós precisa haver um sentimento na nossa vida. Amém?
E olha o que a Bíblia fala lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A Bíblia fala que por onde Jesus ele passava, chegou um momento que ele olhou aquela multidão e a Bíblia fala que o coração dele se compadeceu. A Bíblia fala que o sentimento no coração de Jesus era de misericórdia e compaixão por aquelas pessoas, porque pareciam como ovelhas perdidas sem pastores. Esse é o sentimento que precisa haver no nosso coração, para que nós possamos então olhar e enxergar a necessidade, e não somente ficar focado na nossa própria vida. Amém? Jesus nos chamou para nós sermos discípulos, e não somente seguidores. Nós vemos que por onde Jesus passou, muitas pessoas seguiam eles. Algumas com um desejo no coração de aprenderem, outras com meros interesses. Mas a Bíblia fala que ele nos chamou para nós sermos o quê? Discípulos. E o discípulo é aquele que imita o mestre. O discípulo é aquele que abraça o propósito do mestre. E foi isso exatamente que os discípulos eles fizeram. Eles abraçaram o propósito do mestre, que era o quê? Salvar a humanidade, era levar o amor aos perdidos, era levar a libertação aos cativos. Mas para que isso pudesse acontecer, esse sentimento precisava estar no coração deles. E nós vemos que não foi da noite para o dia que isso aconteceu, não é verdade? Nós vemos na palavra de Deus que, enquanto eles caminhavam com Jesus, eles estavam ali caminhando com o mestre, e Jesus se manifestava e mostrava para eles aquilo que ele havia vindo fazer. No coração dos discípulos ainda havia muita disputa, ainda havia briga, ainda havia discussões, sabe? Aquelas coisas de pessoas imaturas que estão acabando de chegar, mas em todo momento Jesus não desistiu deles. Em todo momento Jesus sabia que era um processo que eles haveriam de passar, para que eles pudessem alcançar o mesmo coração que Cristo tinha naquele momento. E essa condição, muitas das vezes, nós nos encontramos. Nós olhamos para nós mesmos e nós vemos que nós ainda não estamos no lugar que nós deveríamos estar. Mas eu quero te encorajar a você não desistir, a você não parar, a você entender que tudo isso é um processo na sua vida. Mas quanto mais você passar tempo com o Mestre, quanto mais você passar tempo com Jesus, no lugar de intimidade, mais você vai sendo transformado. Porque foi isso que eu vi na vida dos discípulos. Quanto mais eles conheciam a Jesus, eles estavam sendo trabalhados, eles aceitavam a exortação de Jesus na vida deles. Amém? Isso significa que para nós crescermos, nós também precisamos ser exortados. Nós também precisamos aprender a ouvir aonde nós estamos errando. E não endurecer o nosso coração. Amém? Porque a Bíblia fala que Deus ele se agrada de uma pessoa que tem um coração quebrantado, um coração contrito. E a Bíblia fala que esse o Senhor jamais desprezará. Amém? Então, eu quero que você possa se enxergar. Que você possa se enxergar como alguém que Deus levantou nesse momento, para esse tempo e para essa hora. Não é para ontem, mas é para hoje. Você se enxergar que você é um agente de transformação onde você se encontra. Como a Bíblia denomina eu e você, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, amém? Deixe que essa luz de Cristo brilhe aonde você está. Essa luz brilha em meio às trevas, amém? A Bíblia fala que havia um povo em um meio de trevas e escuridão, mas a maravilhosa luz do Senhor brilhou ali, trazendo salvação. Você é essa luz aonde você está. Você é essa luz no seu trabalho. Você é essa luz na sua escola. Deus ele quer usar a sua vida. Mas para que isso possa acontecer, você precisa entender que existe essa responsabilidade sobre nós. Amém? Que você possa entender que existe uma condenação sobre a vida das pessoas. E se você não falar, elas vão perecer. Se você não falar, elas vão morrer. Quantas pessoas nós temos afeto com elas? No trabalho, nas escolas, somos nossos amigos. E nós não falamos da verdade para elas.
As pessoas elas precisam saber da verdade. Porque um dia o que me atraiu à presença de Deus foi a verdade. Quando eu me converti no Brasil, e eu comecei a ir à igreja, o que me atraía eram as reuniões dos jovens. Era o fato dos jovens estarem ali juntos, sempre assim, tomando banho de piscina na casa dos amigos, fazendo churrasco, sabe? Aquele ambiente bem legal. E isso me atraía, porque era algo diferente. Mas isso não me segurava. Porque meu coração sempre estava dividido entre o mundo, né? Entre ali os amigos que eu tinha ali da igreja. Isso nunca me libertava. Mas a partir do momento que eu tive o contato com a verdade, e a Bíblia fala isso, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E sabe qual foi a verdade que eu entendi? Que eu estava condenado. Eu entendi que a minha posição diante de Deus era de culpado. E eu entendi que se qualquer momento eu morresse, eu não iria alcançar a salvação e vida eterna. Porque os meus pecados me condenavam. E eu entendi que eu não somente eu precisava do perdão de Deus, mas eu precisava caminhar e permanecer nesse caminho todos os dias. E talvez seja essa a condição que você não tenha entendido até o dia de hoje. Talvez você tenha recebido somente a salvação, mas você não tenha permanecido todos os dias nessa condição. E a única coisa que tem o poder de nos roubar a nossa salvação é o pecado. Porque foi isso que ele fez desde o Jardim do Éden. Ele usurpou, ele roubou a nossa presença de Deus. E é por isso que nós precisamos permanecer. Por quê? Porque existem outras pessoas também lá fora que precisam dessa esperança. Amém? O que parece que acontece é que nós estamos somente administrando a salvação na nossa vida. Que a salvação que já está em nós temos a nossa salvação, isso já é suficiente. Que nós não precisamos nos preocupar com aqueles que estão perdidos lá fora. E sabe como nós entendemos que isso é verdade? Quando nós olhamos para a nossa vida, nós chegamos no fim de ano, e se nós perguntarmos para nós o quanto que nós nos esforçamos para anunciar a verdade do Evangelho às pessoas, para proporcionar essa salvação que um dia te foi proporcionado de graça. E a Bíblia fala aquilo que você recebeu de graça, agora dá de graça também. É quando nós olhamos e nós não vemos os resultados. Nós vemos que nós não nos esforçamos, mas existe um porquê. E o porquê de tudo isso está acontecendo, que compromete, na verdade, a salvação na vida das pessoas, é porque nós temos nos importado conosco mesmos. É porque nós temos vivido uma vida somente para nós. Mas por que isso acontece? Porque o amor e a compaixão pelo perdido, ela se perdeu. Porque foi isso que eu olhei para a minha vida e eu enxerguei. Que já não havia mais força em mim para poder me doar, para ir atrás dos perdidos, como eu fazia antes. Para poder ir nos hospitais orar pelas pessoas, por aqueles que estão perecendo. Porque é isso que Deus ele pede para nós. Por quê? Porque havia perdido o propósito. Porque havia perdido a compaixão. E quando você perde a compaixão pelo perdido, o que vai acontecer é que você vai começar a viver para você mesmo. Você vai começar a viver somente para os teus interesses, para as tuas vontades. Resumindo, você vai se tornar um verdadeiro egoísta. E isso é administrar a fé. Isso é viver uma vida administrando a fé. Aquilo que um dia Deus deu para você ir e distribuir para outras pessoas. Agora você vive para você mesmo. Dentro da igreja. E se realmente nós queremos experimentar essa expansão, nós precisamos entender que lá fora existe um campo muito grande, existem frutos a serem colhidos,
Mas talvez você pergunte, mas será que é o tempo? Jesus naquele tempo já disse que já estava pronto. Amém? A Bíblia fala que a seara já estava pronta, mas pouco eram os trabalhadores. E essa é a verdade, ninguém quer se doar mais. Ninguém quer ir atrás das vidas das pessoas, por quê? Porque elas também vão vir com seus problemas. Mas não foi um dia isso que Jesus fez na tua vida? Você veio cheio de problemas, cheio de situações, e alguém cuidou de você, e alguém teve paciência, amor, compaixão pela tua vida, esperou você passar por todo esse processo para agora você estar aqui fortalecido. E por que nós paramos então de fazer isso? Amém? Em tudo isso se resume o Evangelho. O Evangelho, ele se resume em salvação de almas. Se algum dia você perdeu isso na sua vida, Jesus, ele quer resgatar isso em você. Porque a Bíblia fala lá em Coríntios, você pode fazer de tudo, profetizar, falar a língua dos homens e dos anjos, mas se você não tiver mais amor, de nada mais vai valer. O que vai valer um dia? Nós chegarmos diante do Senhor, olharmos para trás, vemos que nós esforçamos tanto, mas de fato aquilo que a gente precisava fazer, nós não fizemos e não alcançamos resultado. Qual será que vai ser o teu sentimento diante de Deus? Porque a Bíblia fala que nós vamos prestar contas. Amém? A Bíblia fala que Cristo ele veio para pregar aos pobres de espírito, está lá em Marcos 1, versículo 38. Jesus, ele tinha um coração muito misericordioso para com as pessoas. Mas Jesus, ele sabia discernir exatamente as pessoas que queriam e aquelas que não queriam. Em certo momento, Jesus, ele fala, eu vim para os pobres de espírito. Eu vim para aqueles que não têm recurso, para aqueles que estão precisando de fato. Quando você fala do amor de Deus para uma pessoa, a maneira com que ela recebe aquilo, você já sabe que ela está aberta para receber o Evangelho. Você entende naquele momento que é dela que Jesus está falando, olha, esse já está pronto. Agora, quando você encontra uma pessoa resistente, cheio de desculpas, ou então querendo contradizer, não perca tempo. A Bíblia fala, sacode a poeira dos teus pés e vai para outra cidade, vai para outro lugar. A Bíblia, muitas pessoas elas encaram isso como uma ofensa, mas a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é muito preciosa, é tão preciosa quanto as pérolas. E a Bíblia fala assim, não dei pérolas aos porcos. Quando a Bíblia relaciona uma pessoa com esse animal, não está falando a respeito de uma pessoa ser porca ou suja, mas está falando da natureza do porco. Porque o porco, ele habita onde? Na lama. Ele gosta daquele ambiente. Ele quer permanecer, ele não consegue estar em outro lugar. Então a Bíblia fala, pare então de perder o seu tempo, de dar para aquelas pessoas que não querem, aquelas pessoas que querem permanecer no pecado. E isso você precisa aprender a discernir. Porque muitas das vezes nós investimos em pessoas que não estão dando retorno, não querem, mas nós queremos que essas pessoas, elas queiram o Senhor. Mas você precisa entender, as pessoas elas têm a livre decisão. Um dia você decidiu crer ou não no Senhor, e você creu, elas também têm a opção delas. Mas não desista delas, continue orando por elas, para que o Espírito Santo possa trazer quebrantamento sobre o coração dela, para que assim um dia, como você estava cego nos seus pecados e no engano, um dia essa venda foi removida de você. Não debate, ame ela, sirva ela. Isso é o diferencial do Evangelho. Não se afaste das pessoas que te ofendem, porque Jesus ele disse, ame os seus inimigos e ore por eles. Porque se a gente amar e nos aproximar, ficar perto das pessoas que nos amam, nos fazem bem, a Bíblia fala, que diferença faz? Até os publicanos fazem isso. Amém? As pessoas elas precisam ver a diferença em nós. Amém? Deus ele olha para mim e para você, e Ele sabe que nós somos a única esperança. Nós somos a única esperança aqui nessa terra.
das pessoas serem alcançadas. Lá no seu trabalho, se você é cristão, você é a única esperança daquelas pessoas ali conhecerem o Salvador. A Bíblia fala isso lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. Olha o que a Bíblia fala. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, as quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Eu não sei como você olha para você e você se define, eu sou pequeno, eu ainda não sei muita coisa. Eu quero te dizer uma coisa, o que você já tem recebido aqui nesse lugar é suficiente para manifestar a presença de Deus aonde você está. Amém? É você que Deus escolheu. Deus te plantou em um lugar aonde eu não posso estar, mas você está lá. E Jesus, Ele quer que você resplandeça a glória dEle. Mas isso só vai acontecer quando você entender que para você seguir a Cristo, Ele fala, aqueles que desejam vir após mim, aqueles que querem me seguir, aqueles que querem tornar-se meus discípulos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está relacionado quando Jesus ele fala que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo, mas ele fala, mas se esse sal, ele perder o sabor, ele não vai servir para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Sabe o que isso fala? Isso fala do meu e do teu testemunho diante das pessoas. Se o meu e o teu testemunho não difere do deles, isso significa que você não serve para nada, você não tem autoridade para falar acerca das coisas de Deus. Por quê? Porque vai chegar um momento, as pessoas vão olhar e vão ver que você está em descrédito. Então é tempo de nós olharmos para a nossa vida. É tempo de nós entendermos o nosso posicionamento. Amém? Entender que através de nós, Cristo ele quer resplandecer a glória em cada lugar, em cada situação. Porque nós somos essa esperança. Amém? Se nós realmente cremos no Evangelho, você crê no Evangelho? Você crê na salvação e vida eterna? Você crê realmente naquilo que Jesus, então, Ele veio fazer por cada um de nós? Então, coloca a mão na massa e comece a viver. Foi isso que Deus chamou a minha atenção, ressuscitou isso dentro de mim. Porque eu não sabia o que estava comprometido na minha vida. Por que eu estava somente administrando a fé? Mas eu entendi que eu havia perdido essa compaixão e esse amor. Mas depois que eu passei pelo reencontro, e Cristo curou meu coração de situações que haviam acontecido, esse fogo, essa chama voltou novamente dentro de mim. Esse desejo pelos perdidos, de olhar para as pessoas e ter compaixão, de querer me doar em ajudar as pessoas, de passar tempo com as pessoas, de conversar com as pessoas, de ajudar as pessoas, seja financeiramente, ou seja, dando um conselho, mostrando para ela na palavra de Deus, mas entendendo que essa é a maneira com que Deus está me proporcionando, para que essa pessoa seja alcançada. Foi isso que Deus ele tem falado, tem chamado a minha atenção. E eu quero compartilhar isso com você, porque de fato, essa expansão ela só vai acontecer se você despertar. E a Bíblia fala, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te resplandecerá. Amém? Se você hoje decidir despertar desse sono, dessa condição de comodismo, ou então de passividade, que está bom do jeito que está, e falar, Senhor, eu quero, entenda bem, não é você que faz, porque até esse desejo que começou a brotar no meu coração não veio de mim, mas veio do Senhor. Tudo que vem em nós vem dEle. Amém? O desejo de adorar vem dEle. O desejo de querer mais, de santificar vem dEle. Só basta nós entendermos a nossa condição e nós pedimos para Ele. Amém? E foi isso que eu comecei a pedir. Senhor, restaure em mim novamente. Senhor, eu quero. Senhor, isso na minha vida aqui, isso não pode estar mais, isso precisa sair. Senhor, eu quero. Faz, porque eu não posso fazer. E é nesse momento de debilidade, é nesse momento onde você, sabe, você vê que você é fraco. E a Bíblia fala que é aí que você é forte. Por quê? Porque a Bíblia fala que é na nossa fraqueza que a força de Deus, então, ela se aperfeiçoa.
É quando você entende essa condição sua pecaminosa que habita em você, mas você não está, você não está, como se diz, satisfeito com isso, e você começa a orar, fala: Senhor, isso não pode estar mais na minha vida. Senhor, eu não quero isso para mim. Senhor, por favor, Pai, me perdoa, Senhor. Senhor, me muda, me transforma. Eu quero te servir, eu quero ser parecido contigo, Jesus. É onde, então, ele vem sobre cada um de nós, ele começa a mexer no nosso coração. É aí onde a Bíblia fala, lá em Jeremias, que nós somos como o barro na mão do oleiro. Amém? Você é barro ou você é pedra? Ou você tem que ser quebrado para ser moldado? Não espere Deus te quebrar com alguma situação para te trazer para perto. Amoleça o teu coração, seja como barro, molinho, sendo ali moldado pelas mãos do Senhor. Amém? Porque a Bíblia fala que então ele veio para nos transformar em vasos de honra. Porque o vaso era aquilo que depositava o azeite, que aponta para a unção, que aponta para a presença de Deus, que aponta para o poder de Deus. Quando você permitir ser trabalhado essa unção, esse poder, ele vai vir sobre você. E aí é onde a Bíblia fala, então, que os sinais seguirão aqueles que creem. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Existe um desejo no teu coração? Qual que é esse desejo? Quero que você saiba que existe também um desejo no coração de Deus. Isso fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Abre comigo lá, em 1 Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 1. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 1, fala assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Não é isso que nós temos feito aqui? Orado, clamado, intercedido pela vida das pessoas? Amém? No começo do culto? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, preste atenção nesse versículo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador, aquele que nos une novamente a Deus, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado, pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestres dos gentios na fé e na verdade. Amém? Olha o que declara aqui o apóstolo Paulo para Timóteo, falando que a vontade, o desejo do coração de Deus é esse, que todo ser humano venha ao pleno conhecimento da salvação. Através de quem? Das obras? De você ser bom? Não, a Bíblia fala que a salvação não é por obras. Sabe por quê? Para que nenhum homem se glorie, para que nenhum homem um dia chegue diante de Deus e fale: olha, porque eu fui uma pessoa boa, porque eu ajudei os pobres, porque eu fiz isso e aquilo, eu tenho o direito de estar aqui. Mas a Bíblia fala que não é pelas tuas obras, não é por você ser bom ou não, mas a Bíblia fala que é pela fé, que você já estava condenado em seus pecados. Esse DNA espiritual já está em mim e você, de condenação, mas pela fé em Cristo Jesus agora, nós passamos dessa condição de condenação a filhos de Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus para toda a terra, para que cada pessoa ela seja alcançada. Mas para que isso possa acontecer, eu e você, nós precisamos então nos mobilizar e colocar todo o nosso coração para fazer isso acontecer. Porque Deus ele está trabalhando, Deus ele está fazendo, mas Ele também deseja usar nossas vidas. Por quê? Porque nós vamos ser a boca. Amém? Deus ele quer curar os enfermos? Sim, mas você precisa ir lá e colocar a mão sobre as pessoas. Deus ele quer curar o coração das pessoas com uma palavra? Sim, mas você precisa ir até essa pessoa e abrir a sua boca e liberar uma palavra profética sobre ela. Amém? Isso é evangelho, boas novas, mudança, esperança. E é isso que Deus ele quer fazer através de mim e de você. Se realmente você quer experimentar essa palavra, esse ano da expansão, na minha e na tua vida, isso vai acontecer.
De fato, isso vai acontecer. Mas se você alinhar o coração com Deus, isso vai acontecer numa proporção ainda maior. Amém? Porque a Bíblia fala que muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. Se nós achamos que vai ser grande, Deus ainda tem muito mais. E se eu e você, nós alinharmos o nosso coração com o dele, e nós nos empenharmos, amém? Em anunciar o Evangelho, a salvação, falar para as pessoas a verdade. Não poupe as pessoas da verdade, porque você não vai estar ajudando elas. Você não vai estar ofendendo elas. Amém? Você não precisa falar para as pessoas, como já vi muitas pessoas dizerem, você vai para o inferno. Porque quando você fala isso para uma pessoa que ela não conhece o Senhor, sabe qual que é o sentimento que você gera nela? De que você é superior a ela. E Cristo nunca fez isso. Ele amava as pessoas, ele se achegava nas pessoas, ganhava o coração das pessoas, e em amor ele mostrava a verdade. Mas a gente precisa falar para as pessoas que não é uma decisão, que Cristo não é uma decisão de você querer viver melhor ou você querer viver da maneira que você está vivendo. Porque é isso que as pessoas elas pensam. Eu não preciso de Deus. Elas olham para a vida delas e elas falam, minha vida está muito bem. Eu não preciso de Deus na minha vida. Minha família está bem, meus filhos também, está todo mundo com saúde. Sabe como isso é verdade? Quando alguma coisa ruim acontece, as pessoas elas se voltam para Deus naquele momento. Até aquelas que dizem que não criam em Deus. Mas a questão não é essa, se está bem ou se está mal. A questão é que um dia nós seremos julgados. A Bíblia fala que quando nós recebemos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. E a Bíblia fala que um dia nós vamos chegar diante do Senhor. Esse livro vai ser aberto. Agora a pergunta é, será que o seu nome vai estar lá? Porque essa condição de salvação é para aqueles que perseveraram. É para aqueles que não se deixaram contaminar por esse século, por esse mundo. Te pergunto nessa manhã, o que compromete a salvação na tua vida? São os prazeres mundanos ainda? O que compromete? São os teus sonhos, as tuas vontades? Porque foi isso que aconteceu na vida daquele jovem rico. Jesus estendeu para ele a maior oportunidade dele fazer parte daquela equipe que ia sacudir e abalar o mundo com a salvação. Ele até queria só a salvação. Quando Jesus fez o convite para falar para ele, sai dessa mediocridade, deixa de ser medíocre, parafraseando. Você está preocupado, está satisfeito só com salvação? É só isso que você acha que eu tenho para você? Eu quero usar a tua vida, não somente eu quero te salvar, mas eu quero te usar para salvar outras pessoas. A Bíblia fala o quê? Jesus falou para ele, porque ele era rico, tinha muito dinheiro, vai, vende tudo e dá aos pobres. Dessa maneira eles vão ver o meu amor através de você. A Bíblia fala o quê? Que ele virou as costas e saiu triste porque tinha muitas propriedades. Coração preso naquilo que é passageiro. Coração preso naquilo que é material. Amém? Essa é uma palavra que vem para nos confrontar. Mas não sou eu falando para você, é a palavra de Deus, porque isso me confronta. Eu não sei, mas quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que eu não estou vivendo aquilo que a palavra de Deus diz que é para mim viver, aquilo que Deus me chamou, isso me gera um sentimento de frustração. Mas isso antes me frustrava e me deixava para baixo, me levava a parar. Mas eu decidi no meu coração que eu não ia mais fazer isso. Que todas as vezes que eu me sentisse assim, eu ia me impulsionar ainda mais a seguir adiante. A não parar, a não desistir. Por quê? Porque se eu estava me achando fraco, tinha pessoas que estavam ao meu redor, que estavam dependendo de mim. Entende uma coisa? Você é referência para outras pessoas. Ainda que você não saiba, as pessoas elas olham para você e veem que você é referência para elas. Você não pode desistir. Você não pode parar. Você é a única esperança que essas pessoas têm de um dia elas saberem da verdade, delas receberem o amor de Deus e terem a sua salvação e vida eterna. Amém? A única força que nos move é permanecer nesse propósito, é a compaixão pelos perdidos. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa manhã. Nós vamos buscar esse coração, essa compaixão. Quero dizer uma coisa para você. Talvez isso vai ser confrontador.
Você pode levantar as tuas mãos para adorar o Senhor. Você pode dizer para Ele que você ama Ele. Mas eu olho para a palavra de Deus, em certo momento Deus ele fala assim, esse povo ele me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque o que vai definir o teu coração para com Deus são as tuas atitudes. Porque Jesus ele fala, as árvores serão conhecidas pelos seus frutos. As nossas atitudes vão demonstrar, não nossas palavras, se realmente nós estamos atendendo o chamado do Senhor, se realmente nós amamos ao Senhor, porque Ele diz, aqueles que me amam me obedecem. Amém? Mas eu declaro em nome do Senhor Jesus, que esse espírito de apostasia, desses últimos tempos, ele saia do nosso meio, ele saia das nossas vidas. Amém? Porque assim como foi falado aqui, se a Bíblia fala que nos últimos tempos o amor ia se esfriar, em contrapartida também fala que o Espírito de Deus também seria derramado sobre toda a carne. Nós não podemos sem o Espírito Santo. Nós não podemos sem a presença do Espírito Santo, sem a comunhão com o Espírito Santo. Amém? E é isso que nós vamos fazer hoje aqui, nós vamos buscar para nós continuarmos. Amém? Para Deus colocar em nós esse sentimento, essa motivação de querer, sabe, de pertencer, de fazer, de ir atrás dos perdidos. Não somente de se contentar em estar aqui. Amém? Que Deus ele possa olhar para mim e para você e enxergar em nós uma esperança das pessoas serem alcançadas. Amém? Romanos 10, a gente já está terminando. Romanos 10, versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 12. Romanos 10, versículo 12. Diz assim, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste atenção no versículo 14 agora. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso ou quão lindo são os pés do que anunciam as boas novas. Amém? As pessoas, elas não desfrutam da salvação porque elas não ouvem. É o que está falando aqui. E quem é que vai falar para elas? Não é isso que nós acabamos de ler aqui agora? É exatamente isso que Deus está chamando a nossa atenção. Se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Depende de nós. Não podemos nos espelhar, nos escorar nas pessoas. Não se escore no seu líder. Não se escore no seu pastor. A verdade está em você. Estenda essa verdade para as pessoas. Esse amor, essa compaixão. Permita que as pessoas saibam da verdade através de você. Guarda isso no teu coração. Você é uma ferramenta onde você está. Aonde você está foi porque Deus te plantou, foi porque Deus permitiu que você estivesse ali. Talvez vai ser temporal. Não vai ser, determinante. Mas o tempo que você estiver ali, seja a luz. Deixa Deus ele usar a sua vida. Amém? Que essa palavra possa gerar temor no teu coração, assim como tem gerado no meu. Porque eu quero, de verdade, mesmo com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, eu vou continuar colocando elas diante do Senhor, mas eu não vou parar. Até a última alma que nos for confiado. Amém? Porque nós estamos falando, gente, de eternidade. Não estamos falando de algo passageiro. Mas o que acontece é que o inimigo tem roubado o nosso propósito, tem roubado a nossa visão. E o nosso coração tem sido colocado em tantas outras coisas e nós perdemos o foco.
E é por isso que nós somente administramos a fé. É por isso que nós não temos mais forças em nós mesmos. Por isso que às vezes as coisas parecem cansativas, pesadas para fazer. Mas a obra de Deus não é algo pesado, é algo, na verdade, prazeroso. Quando o seu coração ele queima por compaixão pelas pessoas. Eu não sei se você já experimentou por isso, mas quando o Espírito Santo ele enche teu coração de compaixão, só de você olhar para as pessoas assim, sabe, naquela condição, você começa a chorar, porque você sabe que aquelas pessoas, elas vão para uma eternidade de perdição, uma eternidade de condenação, e você que tem a verdade para estender para ela, o que você vai fazer? Não se frustre se as pessoas não quiserem, porque foi isso que Jesus ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer ele está falando, ele está falando que todos vão crer. Você vai pregar, pessoas não vão crer. Pessoas talvez vão rejeitar, não importa, prega para aqueles que vão crer. É para esses que Jesus ele veio, para os quebrantados e contritos de coração. Amém? Mais uma vez, João 4,31, não precisa abrir. A Bíblia fala que os campos já estão prontos. As pessoas já estão prontas. As pessoas ao nosso redor no trabalho, elas já estão prontas. Somente fale do amor de Deus para elas. Convide as pessoas. A Bíblia fala, anuncie o evangelho em tempo e fora de tempo. Não espera oportunidades, situações sobrenaturais acontecerem. Cria um vínculo de amizade, começa a conversar com elas, convida elas, ore por elas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar nesse momento, você ficar de pé. Nós vamos colocar ali um louvor. Você que é do louvor, você pode permanecer no seu lugar. Amém? Eu creio que Deus ele quer falar com cada um de nós aqui nessa manhã. E o que nós vamos orar agora é para que o Espírito Santo ele possa vir nos convencer. Nós precisamos ser convencidos. Eu tenho essa convicção que eu e você, nós precisamos ser convencidos aqui nesse lugar. Amém? E é só Ele que pode fazer. Talvez tudo o que eu falei para você aqui possa ter entrado e saído do teu ouvido. Você não esteja dando a mínima para isso. Mas eu sei que se o Espírito Santo Ele quiser, e você der uma brechinha assim no teu coração, e você falar, Senhor, eu quero isso, Ele vai vir e Ele vai fazer. E Ele vai começar a gerar no teu coração esse sentimento também. Esse desejo, essa paixão, essa busca, essa entrega de querer viver só para Ele. No momento, sabe, que você pensava em tudo desse mundo, mas de repente você vai se pegar pensando em nada e dizendo só para Ele, Senhor, não importa mais nada. Que nada mais me importe senão a Tua presença. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero, estar de pessoas rodeadas, de pessoas que me ajudem, de pessoas que estão no mesmo propósito que o meu, porque eu e você, nós vamos nos ajudar e nós vamos alcançar aquilo que Deus ele tem para nossas vidas. Amém? Nós não estamos aqui numa competição, escuta o que eu estou te falando. Nós não estamos competindo aqui nesse lugar para saber quem sabe mais ou quem sabe menos, quem é melhor e quem é pior, porque você é o corpo de Cristo, nós estamos enxertados no mesmo corpo. Se você, como parte do corpo, você não está bem, todo o corpo ele padece. Todo o corpo vai padecer. Então nós precisamos olhar para a fraqueza um dos outros e nos compadecer, estender a mão, deixar de julgar, ajudar, levantar aquele que está caído, porque esse é o caráter de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, eu quero que você ore ao Senhor. Se você já identificou essa indiferença no teu coração, se você identificou que você vive para você mesmo, para os teus prazeres, para as tuas vontades, se os teus familiares... Quero fazer uma pergunta para você. Se a sua família hoje, se alguém da sua família hoje, ela morrer nesse momento, ela vai herdar a salvação e vida eterna? Ou ela vai herdar a condenação eterna? Porque nós que sabíamos da verdade não falamos nada. Porque quando alguém da nossa família fica doente, a gente fica desesperado. Principalmente doenças graves, que a gente já sabe que vai para morrer. A gente pede oração para a igreja, para que Deus possa vir com cura. Deus, Ele quer curar? Quer sim. Mas muito mais do que curar, Ele quer dar salvação e vida eterna. Mas como isso vai acontecer? Como ouvirão se não há quem pregue?
Como irão se ninguém se dispõe a ir? Eu sei de uma coisa. Isso só vai ser possível através do Espírito Santo. Eu tenho a convicção disso. Eu já tentei de diversas maneiras alcançar isso. Esse patamar na minha vida de entrega, mas eu entendi que se eu não me render ao Espírito Santo, se eu não deixar de lado as minhas vontades, aquilo que o meu coração tem almejado, e que a Bíblia fala que é passageiro, não existe como. Não existe como você se entregar pela metade. Ou você é tudo para Deus, ou você não é nada. A Bíblia fala, ou você é quente, ou você é frio. Porque se você for morno, a Bíblia fala, vomitar-te-ei. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro destruído sobre a tua vida esse espírito de passividade. Pode subir o volume, por favor. Porque a Bíblia declara que essas limitações também estavam na vida dos discípulos. Eles também estavam se importando com eles mesmos. Mas a Bíblia fala que quando o Espírito Santo veio sobre eles, ali naquele dia de Pentecostes, eles nunca mais foram o mesmo. Talvez você já tenha se batizado, mas você ainda vive nas obras da carne. Quero te dizer, é preciso nascer da água e do Espírito. Fala para o Senhor nessa manhã, Senhor, eu quero nascer do Espírito. Senhor, eu quero nascer de novo. Porque a Bíblia fala que aquele que não nascer de novo, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Senhor, vem, Pai, nessa manhã e nos batiza, Pai. Senhor, se é necessário nesse momento o nosso coração se contristar, Pai, se entristecer. Mas, Senhor, que seja para a Tua glória, que seja para nós nos levantarmos, Senhor. E nós entendemos, Pai, que não há mais tempo. Não há, Senhor Deus, ó Pai, outra escolha. Nós não podemos permanecer nessa condição de morte, aonde não há vida em nós. Se nós queremos, Senhor, se nós queremos experimentar nesse ano da expansão, as vidas elas virão somente se nós anunciarmos a salvação. Serão libertas do engano somente se nós abrirmos a nossa boca e declararmos que Jesus é o libertador. Serão curadas se somente nós formos às mãos de Jesus para tocar e curar os enfermos. Decida hoje sair dessa posição de comodismo, dessa posição de engano, dessa posição que não é o Evangelho de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que hoje neste lugar, Senhor, cadeias do engano, Pai, sejam destruídas no poder que é no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és o único, Pai, que pode nos convencer e nos arrancar deste engano. Engano, Senhor, que muitas das vezes eu estava vivendo, porque, Senhor, eu queria satisfazer as minhas vontades, eu queria viver o melhor desse mundo, eu queria agradar a dois senhores. Mas a Tua palavra diz que é impossível nós agradarmos a dois senhores. Ou nós agradamos a um e hemos de desagradar o outro. Mas hoje, Pai, eu decido, Senhor, agradar o Senhor. E tudo aquilo que há em mim, Pai, que não é de Ti, arranca e lança fora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vai desfazendo Senhor, os laços. Vai desfazendo o engano, Senhor. Vai tocando lá no sentimento e nas emoções, aonde o pecado está arraigado. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro santificação. Eu declaro que nós somos separados pelo Senhor para viver o melhor, o sobrenatural, para anunciarmos o Evangelho da salvação, para resplandecer a glória de Deus aonde nós estivermos, para sermos boca, para sermos as mãos, os pés do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Porque aquele que deseja vir após mim, primeiramente, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É impossível seguir a Cristo sem uma vida de renúncia, sem uma vida de entrega,
sem uma vida de arrependimento dos seus pecados. Não faz sentido nós chamarmos Jesus de nosso Senhor, se quem comanda e escraviza a nossa vida é o pecado. Essa era a condição dos fariseus. Uma condição de hipocrisia, aonde a boca estava cheia de leis, de doutrinas, de rituais, mas o coração estava longe de Deus. E chegou certo momento, Jesus disse para eles: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Sabe o que Jesus estava falando para eles? É preciso se arrepender, fariseus. É preciso se arrepender. Porque vocês mostrarem que vocês são de Deus não é suficiente. Eu quero ver na atitude de vocês. Nós podemos esconder, mas nós vamos acabar mostrando de que espírito somos nós. Somos do Espírito de Deus ou somos do espírito deste mundo? Que o Senhor possa encontrar em nós arrependimento, porque Ele quer nos levantar nesse lugar. Deus, Ele te ama, Ele te ama. Deus, Ele é amor, sim, Ele é amor. Mas a Bíblia fala que Deus também, Ele é fogo consumidor. Deus também, Ele é justiça. E a Bíblia fala que não há possibilidade de um injusto entrar no reino de Deus. Então você precisa se arrepender e entender que é Jesus que te justifica, que é Jesus que te resgata, que você não pode. Você fala para Ele: Senhor, eu não posso. Ele fala: filho, eu sei que você não pode, é por isso que eu estou aqui para te ajudar, é por isso que eu enviei o meu Espírito sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, que o teu posicionamento possa mudar hoje aqui nesse lugar, que o Espírito Santo possa gerar, temor no teu coração, porque se nós não tivermos temor a Deus, nós vamos continuar vivendo no engano. Nós vamos continuar vivendo para nós mesmos. E sabe qual que é o pior de tudo isso? É que um dia, depois de nós estarmos todo esse tempo, até mesmo dentro da igreja, nós podemos chegar naquele dia e falarmos: Senhor, mas em Teu nome não profetizei. Senhor, em Teu nome não expulsei os demônios. Senhor, em Teu nome não preguei a palavra. E o Senhor, Ele vai olhar para nós e vai falar: aparta de mim, porque nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, vós que nunca abandonou o pecado, tinha aparência de bem, mas negava a sua eficácia. É essa realidade que hoje Deus quer trazer no nosso meio, de lançar fora o engano, de dizer não mais para o pecado, não mais para uma vida dupla, com um pé nos caminhos do Senhor e um pé no mundo. Hoje é dia de escolhermos. E o Senhor, Ele diz na sua palavra: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, Ele diz, para que tudo vá bem para vocês. Mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Se nós escolhermos o caminho de maldição, é morte que nós vamos escolher. Não há outra saída. Esse é o princípio que foi estabelecido. A Bíblia fala: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro e profetizo que você não é vaso de desonra. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida, no poder e autoridade que foi me dado hoje aqui neste lugar, para dizer que você não foi criado para perdição. Você não é filho da desobediência. Você não é filho da perdição. O Senhor te separou e Ele tem um propósito na tua vida, para usar a tua vida para resgatar e salvar aqueles que estão perdidos. É o que eu declaro sobre a tua vida neste lugar. Um tempo de mudança, um tempo de transformação, um tempo de nascer de novo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, quebra, Pai, nesse lugar. Quebra, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda obra do maligno
Quebra, Pai, toda semente maligna, Senhor, que nos arrasta, nossas vontades e emoções para o pecado, Senhor. Para aquilo que é, Senhor Deus, ó Pai, Senhor, que é reprovável diante do Senhor. Que as mentes, que o intelecto venha a ser liberado agora para a vida de Deus, para o entendimento da palavra. Isso possa gerar arrependimento. Arrependimento que gera vida e salvação em você, na tua casa, na tua família. Você é um instrumento na tua família. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos somente irão conhecer o Senhor através de você. Através primeiro da mudança e transformação na tua vida, para depois eles verem aquilo que Deus ele é capaz de fazer, porque Ele muda o coração. Ele muda o coração, a transformação começa de dentro. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, não se isole das pessoas. Ande com pessoas de Deus. Eu sinto no meu coração de falar isso para você aqui nessa manhã. Você tem considerado pessoas que não temem a Deus como seus amigos. Mas amigos de verdade são aqueles que te aproximam de Deus. Não aqueles que te levam para longe dos caminhos do Senhor. Não que te levam a pecar e fazer aquilo que é reprovável diante do Senhor. Mas são pessoas que temem a Deus. Pessoas que te levam para mais perto de Deus. Porque essas vão te levar para o caminho da salvação e vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Que o amor, o temor de Deus, ele esteja sobre cada um de nós nesse lugar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Quero que você saiba que Deus, ele te ama. E Ele não quer que você se perca. Deus, ele te ama e não quer que a sua família se perca. É por isso que você precisa hoje entender e dizer sim para Deus. Dizer, Senhor, eu vou passar por cima das minhas vontades, porque a tua palavra me liberta. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe hoje nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesse momento. Dá um forte abraço.